Então também aí apareceu um artigo do nosso também já conhecido Paulo Moleira Leite, né, falando mal das pessoas que criticam esse excesso de homenagens ao Lula. Lula ganhando título de doutor honoris causa. Então ele fala, não, que as pessoas não valorizam aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer estudos formais, etc, etc. Olha, o Lula teve todas as oportunidades. E o que faltou para ele não é estudo formal, é estudo formal ou informal ou qualquer um. Porque o Lula simplesmente não lê livros. Tudo que ele sabe é de ouvir falar, coisa que assessor soprou na orelha dele. E que ele esquece metade. E quando vai chegar na hora do discurso, ele se atrapalha todo e inventa lá alguma metáfora futebolística para tampar o buraco. Quem é que não sabe que a política econômica do governo Lula veio toda pronta do Banco Mundial, porra? Hã? Então os caras já, ó, Lula, você faz isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. O Lula, que não é de desagradar ninguém, ele disse sim, senhor. Né? E daí veio o pessoal do Foro de São Paulo, essa parte econômica. E a parte estratégico-política foi a turma do Foro de São Paulo que decidiu, porque o Lula, quando ele presidia a Assembleia do Foro de São Paulo, fazia a mesma coisa que quando ele presidia as Assembleias do PT. Ele deixava o pessoal discutindo e ia tomar um cafezinho. E quando voltava, falava, o que vocês decidiram? Decidiram tal, tal, tal. E ele vestia a camiseta e saía repetindo aquilo. Então o Lula sempre foi o polo de convergência, ele é a cola que unia todas as correntes, tá entendendo? Porque ele estava sempre a favor de todo mundo, né? Ele não tinha inimigos, né? Ele não tem inimigos no Foro de São Paulo, ele não tem inimigos no sistema bancário internacional, ele não tem inimigos em Wall Street, ele não tem inimigos na Rússia, não tem inimigos na China, não tem inimigos no mundo islâmico, não tem inimigos em parte alguma. E essa é a única especialidade dele. Concordar com tudo e fazer o que o mais forte manda fazer, meu Deus do céu. Então, os planos estratégicos de expansão do comunismo na América Latina foram feitos pelo Foro de São Paulo. E os planos de recuperação econômica do Brasil foram feitos pelo Banco Mundial. O Lula obedeceu os dois. E por isso mesmo é que aconteceu dele ser homenageado no Fórum Econômico na Suíça por sua adesão ao capitalismo, na mesma semana em que foi homenageado no Foro de São Paulo por sua fidelidade ao comunismo. E as duas coisas são verdadeiras, porra! Agora, me diz uma ideia que o Lula tenha tido, um projeto que ele tenha concebido, uma lei que ele tenha inventado. Nada, é nada, 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 porra. O Lula está lá somente para fazer isso. E, agora, o sujeito vira doutor honoris causa é uma coisa que, assim, quando o sujeito não teve estudos regulares, mas estudou sozinho e se tornou um grande especialista na área, então a universidade reconhece que é um doutor honoris causa, quer dizer, por causa da honra, quer dizer, ele honrou a sua profissão. Agora, o Lula ganha título de doutor honoris causa não por ter adquirido conhecimentos e capacidade, mas simplesmente por ter obtido votos, pela sua popularidade. Tá certo? Mais ainda, ele começou a ganhar essas coisas antes de se tornar tão popular, e esse foi um dos instrumentos principais que os bancos internacionais usaram para promovê-lo. Desde o comecinho foi isto. Esta badalação do Lula é uniforme e constante na mídia desde que o Lula apareceu. Não se fala uma palavra contra o desgraçado. E vocês aí no Brasil, vocês leem essa coisa toda e dizem, oh, que maravilha, novamente a Europa se curva ante o Brasil. Meu Deus, quem é que não vê que isso aí é tudo planejado pelo próprio sistema globalista? Diz, oh, nós vamos botar esse idiota lá no Brasil, ele vai seguir a nossa receita, nós precisamos do Brasil porque nós vamos derrubar a economia americana, então nós precisamos de um lugar para a gente botar nosso dinheiro. E nós vamos dizer que o cara é divino maravilhoso, porra. É? Então, quer dizer, as pessoas estão se deixando enganar. O problema não é, vamos dizer, de o Lula não ter estudos formais. Eu não tenho estudos formais, meus filhos. Eu não tenho nenhum. Acho que eu tenho menos do que o Lula. Né? Tá certo? E, não obstante, né? Uma vez o Bruno Tolentino disse, não, nós precisamos lançar uma campanha para a USP lhe dar um título de doutor honoris causa. E eu falei, quem vai assinar o título? Né? O sujeito que vai assinar o título está qualificado para ser meu aluno? Eu acho que não. Esta semana, por exemplo, eu li em um artigo do doutor José de Souza Martins, que não apenas é professor de sociologia, mas professor emérito da Faculdade de Filosofia, onde ele explica a decadência moral do Brasil, sabe, como reação à ditadura. Ora, meu Deus do céu,
O cara é sociólogo? Eu digo, não, não é sociólogo de jeito nenhum. Ele está brincando de sociólogo, está fingindo de sociólogo, porra. O sociólogo tem a obrigação de saber que mais de metade da população brasileira está abaixo de 30 anos de idade e não pode ter sofrido absolutamente nada num regime que acabou 25 anos atrás. O sujeito estava com 5 anos de idade, né, quando teve 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então, que opressão política ele pode ter sofrido no tempo da ditadura, meu Deus do céu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é o seguinte, essas novas gerações também mal sabem da ditadura. Tudo que elas sabem da ditadura veio através de jornalista, de professor, tá certo? De gente como o seu Zé de Souza Martins e outros, artista de TV, né? Quer dizer, os intelectuais, naquele sentido elástico que o Gramsci dá ao termo. Né? Quem quer que sirva para fazer propaganda revolucionária, segundo o Gramsci, é intelectual. Então, os intelectuais é que inventaram essa história de que a ditadura, né, foi uma coisa tão má que agora justifica a gente cair na gandaia e cada um buscar o máximo de prazer que possa para aliviar o sofrimento que teve durante a ditadura. Ora, meu Deus do céu, será que é possível que o sujeito, para ele buscar uma satisfação erótica ou etílica, ele precisa de uma ditadura? Eu nunca precisei. Precisa outra coisa dura, mas ditadura não. Tá, né? Então, tinha até a história do velhinho que acordou de madrugada gritando abaixo a ditadura. A mulher dele pensou que fosse outra coisa, ficou todo animado. Né? Então, isso é o máximo que você precisa para você cair na gandaia, meu filho. Então, agora, também ele critica o consumismo. Quer dizer, o consumismo da nova geração é culpa da ditadura. Né? Digo, olha que incrível. Já no tempo da ditadura, né, houve um plano econômico bem sucedido. O Brasil crescia 15% ao ano, não 4% como no tempo do Lula. 15% ao ano. Todo mundo encheu o cu de dinheiro e saiu comprando tudo que havia para comprar. Naquela época, então, é claro, houve uma ascensão social, uma distribuição de renda absolutamente formidável, e a turma da esquerda o que fez? Ficou contente porque melhorou a situação dos pobres. Pô, olha aí, os pobres estão comprando, agora estão comprando até televisão a cores, comprando até automóvel. Ficaram contentes porque melhorou a vida dos pobres? Não. Esconderam essa parte, só falava do consumismo. Agora aconteceu de novo a mesma coisa. Não com as dimensões que a coisa aconteceu no tempo da ditadura, que naquela época beneficiou 60% da população brasileira. Não 10 ou 12% como no tempo do Lula. Quer dizer, foi uma ascensão social muito maior, distribuição de renda muito mais significativa. Né? Então agora aconteceu a mesma coisa, o pessoal está ganhando mais dinheiro, então começa a comprar coisa, então o que a gente faz? Celebra, né, os resultados da política econômica do Lula, mas ao mesmo tempo não pode culpar ele do consumismo. Então, quem é o culpado do consumismo atual? A ditadura de 30 anos atrás. Quer dizer, é um raciocínio de jirico. Quer dizer, como sociólogo, esse sujeito é nota zero, abaixo de zero, tá entendendo? Então, ele devia entrar num daqueles testes internacionais dos brasileiros que tiram sempre o último lugar, fazer um teste, vamos fazer um... Eu já sugeri, mas ninguém aceita a minha sugestão. Vamos fazer um teste internacional de professores universitários. Né? Vamos fazer um teste de ministros da educação, de ministros da cultura. E você vai ver que o brasileiro vai continuar tirando o último lugar. Quer dizer, não é por falta de escola, meu Deus do céu. O problema no Brasil é o ódio ao conhecimento. Isto é muito velho no Brasil e com a ascensão do lulismo a coisa piorou formidavelmente. Tanto que hoje os fatos mais óbvios da vida social não podem ser discutidos porque eles não são sequer percebidos. Quer dizer, às vezes o sujeito está falando um assunto, no teor mesmo das palavras que o camarada usa, está afirmado o contrário daquilo que ele está querendo dizer e ele não percebe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu hoje estava lendo aqui uma resenha que saiu na revista New Criterion, excelente revista que tem aqui, da Gertrude Himmelfarb. A Gertrude Himmelfarb foi casada com Irving Kristol, que foi o fundador, um dos fundadores do movimento
chamado Neoconservative aqui, né? E ela faz a resenha de um livro de um cidadão chamado Adam Kirsch, a respeito de Lionel Trilling, que foi o grande crítico literário norte-americano. Lionel Trilling é um autor que eu adoro, eu li cada linha que ele escreveu já há muito tempo, agora que eu consegui juntar também a edição uniforme das obras dele, estou lendo tudo de novo. É um autor assim, com o qual eu aprendi muito, 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 muito. Tem uma dívida sem fim com Lionel Trilling. Agora, essa dívida, o principal aspecto dela é o seguinte: o Trilling achava que você não pode compreender a sociedade e a política sem a imaginação literária. Isso, imaginação literária, no entender dele, tomava a forma do que ele chamava imaginação moral, moral imagination. O que é moral imagination? Então, aqui, ele mesmo explica, citado aqui por ele, né? Não, aqui frase da... meio a Gertrude Himmelfarb, meio ele falando. A verdadeira imaginação moral transcende, né, a moralização dogmática porque está imbuída de realismo moral. Um realismo que não é só a consciência da moralidade em si mesma, mas das contradições, paradoxos e perigos de viver a vida moral. Ora, como é que você vai tomar consciência dos paradoxos, das dificuldades, da ironia das situações morais, sem ser através da imaginação? Não tem outro jeito. Então é você conhecendo, né, inúmeros enredos da literatura universal, que você concebe certas dificuldades morais que às vezes você mesmo vai encontrar na vida, mas que você não entende, você não tem a forma conceptual para dizer o que está acontecendo, e é o que a literatura te ensina a dizer. E o principal livro, o livro mais famoso lá no Trilling, chama-se The Liberal Imagination, que foi publicado no Brasil numa tradução medonha, com um título mais medonho ainda de Literatura e Sociedade. O certo seria a imaginação da esquerda, porque liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista. Quando é de direita é conservative. Então, conservative versus liberal. Então, seria a imaginação esquerdista, ou o imaginário da esquerda, uma coisa assim seria o título certo. E ele diz o seguinte, que até aquela época que ele publicou, os anos 50, não havia nos Estados Unidos uma tradição intelectual conservadora. Havia apenas uma tradição esquerdista, que era dominante no país. E que o principal problema com essa tradição esquerdista era a sua falta de imaginação moral. Porque o esquerdista só entende assim, o bem e o mal. O bem é ele, o mal é o outro. Ele não é capaz de perceber ambiguidades, dificuldades, etc. Eu vou provar isso para você. Por exemplo, né, se você olha uma fotografia de um bebê no ventre da mãe, e você vê, né, aquela criaturinha já formada, aquela carinha de bebê e tal, você se internece por aquilo. E você tem um natural sentimento paterno de querer proteger aquela vida. Se um esquerdista vê você fazendo isto, ele diz, isso é nazismo, isso é fascismo, e ele já quer prender, matar, você está entendendo? Ou, no mínimo, calar sua boca. Quer dizer, um sentimento humano normal, até banal, tá certo? Visto do ponto de vista esquerdista, é uma coisa monstruosa. Quer dizer, o esquerdista não é capaz de ampliar a sua imaginação para entender o sentimento do outro. Para quem um conservativo, os conservativos são os caras que melhor descreveram a psicologia da esquerda. Começa falando Dostoiévski, né? Shakespeare, né? Goethe, né? Então, mas a figura de um conservativo na imaginação esquerdista é apenas um estereótipo monstruoso. É uma coisa estranha, esquisita. Vou lhe dar outro exemplo. Você tem aqui uma mulher e tem um homem vestido de mulher. Você instintivamente percebe a diferença. É uma coisa inteiramente normal, um sentimento espontâneo. Né? E você vai se sentir um pouco constrangido de chamar de senhora um sujeito peludo do tamanho do Schwarzenegger, tá certo? Com dois sutiãs cheios de borracha. Isto, na cabeça do esquerdista, é preconceito, é homofobia, é ódio anti-gay. Ou seja, ele não é capaz de entender nem sentimentos banais que os outros têm. Quanto mais sentimentos mais complexos, mais refinados. Tá certo? E esta incompreensão moral da esquerda é antiga, é antiga. Veja, já no século XIX, cita aqui a Gertrude Himmelfarb,
John Stuart Mill aconselhava, que era um esquerdista militante, aconselhava os seus companheiros a ler as obras de Samuel Coleridge, que é um poeta e um filósofo conservador, justamente por causa disso. Ele diz, olha, ele vai ampliar a sua imaginação, você vai entender mais os seres humanos você lendo Coleridge, porque não tem nada disso, nada de parecido com isso na esquerda. Olha, você vê as obras inteiras de Karl Marx. Li esse Karl Marx inteiro, eu não li inteiro, mas eu li, olha, uma boa metadinha, hein? Você não encontra o menor sinal de compreensão da psicologia alheia. É só estereótipo, é só esquema. Então, você pega os grandes psicólogos, você não tem um esquerdista, meu Deus do céu. Olha, o Dr. Freud era um conservador, Jung era um conservador, Maurice Pradine era um conservador, né? O Viktor Frankl era um conservador. Me mostra que o psicólogo de esquerda é assim, é behaviorista, segue o Dr. Pavlov, é só aquele esqueminha de dar choque no cachorro, porra. Então, você veja, aqui a Gertrude Himmelfarb está lamentando que os caras não estão mais lendo Trilling, né, esqueceram, mas que é muito importante, e que esse livro do Adam Kirsch mostra exatamente isso. O livro chama-se Why Trilling Matters. Por que Trilling é importante? Né? O livro que acabou de sair, eu não li o livro, não está nem na livraria ainda, já encomendei. Né? Aliás, assim, eu tenho até medo de citar autores, né? Porque é o seguinte, a gente pega um autor, estuda de trás para diante, dá aulas, dá conferências, ensina as pessoas, etc, etc. Daí aparece o picareta atrás, como esse seu Edson Oliveira, tá certo? Ou como esse seu Noguet, e diz, vamos ganhar um dinheiro com isso. E sai lá, o seu Noguet acaba de publicar as traduções que ele fez do Xavier Zubiri. Ora, o Noguet, quando começou a traduzir o Xavier Zubiri, isso vai fazer quase 20 anos atrás, ele não entendia uma palavra daquilo lá. E eu praticamente tinha que dar uma aula para ele todo dia. Ele estava preparando a tradução para a editora Record, na série Biblioteca de Filosofia. Tradução de El Hombre y Dios. Né? Então, além das aulas normais que eu estava dando sobre o Xavier Zubiri, cujo mérito, aliás, não era meu, porque metade do que eu entendi do Xavier Zubiri eu devo ao grande pioneiro que foi no Brasil, o padre espanhol Xavier Sotil Bailos, que era diretor de um seminário em Brasília, onde eu dei várias aulas durante 2 anos, inclusive sobre o Xavier Zubiri, mas eu confesso que o que me tornou inteligível, né, o Xavier Zubiri foram as apostilas do padre Xavier Sotil, que há muito tempo eu perdi a comunicação com ele. É uma pena, porque era um grande homem. Ele esteve no Brasil um tempo, voltou para a Espanha, sei lá onde está. Então, eu, em parte com as minhas próprias leituras, em parte com o que havia aprendido do padre Xavier Sotil, ia lá trocando em miúdos aquilo, né, e acertando ali a tradução do Carl Noguet, onde havia dúvidas, dificuldades. Para ele, aquilo era novidade total, ele nunca tinha lido Xavier Zubiri, né? Depois dei várias aulas a respeito na realizações, etc. Ou seja, aplanei o caminho dessa gente toda e, mais ainda, coloquei lá os livros do Xavier Zubiri num plano editorial para o seu Edson Oliveira da Realizações, né? Exercendo, portanto, gratuitamente o papel de diretor editorial. Agora saem os livros do Xavier Zubiri e os caras nem para dizer, olha, isso aqui foi um plano editorial do Olavo de Carvalho que nós estamos realizando agora, mas nem para dizer isto, porra! Quer dizer, isso é um bando de picaretinha, tá certo? Ó, no Brasil sempre foi assim, como faltam intelectuais criadores, intelectuais de primeiro plano, então, vamos dizer, o terceiro ou quarto escalão da vida intelectual, que são assim, são tradutores, são resenhistas, são revisores, são arquivistas, adquirem uma importância extraordinária e são cultuados como se fosse o grande mestre. Quer dizer, o negócio está tudo de cabeça para baixo, porra! Então, isso já era assim no tempo do Lima Barreto. Leia o Lima Barreto, que ele descreve isto que eu estou lhe dizendo. Isto há 100 anos, mais de 100 anos atrás já era assim. Agora piorou. Tá certo? Então o pessoal vem aqui, olha, saiu o livro do Xavier Zubiri. Ó, por um lado eu fico contente porque saiu o livro do Xavier Zubiri. É ótimo que saia. Tá certo? Porém, por que brasileiro, quando vai fazer um negócio que é bom, ele tem que sujar? Quer dizer, ele faz, né, um bolo, um doce assim, e depois tem que pôr um pouquinho de merda em cima, porque senão não tá bom. Por quê?
tem que ser assim? Por que a coisa não pode ser íntegra, correta? Já dizia São Tomás de Aquino, a ação boa é aquela que é boa na intenção, no planejamento, nos meios de execução e no resultado. Ora, nem sempre nós conseguimos isso, mas isso tem que ser o nosso objetivo em todos os momentos da vida, meu Deus do céu. Agora o brasileiro só pensa no que ele quer parecer, no que ele quer que os outros digam dele. Então, no meio, vai fazendo a merdinha, esconde um pouco aqui, suja um pouco lá, e no fim, tudo sai comprometido, meu Deus do céu. Né? Então, olha, por isso quando estava lendo o negócio da Gertrude Himmelfarb, eu falei, olha, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que nos Estados Unidos eles estão preocupados em recuperar a memória desse grande crítico do passado. Ao passo que no Brasil a influência dele jamais entrou, nem pode entrar. Porque a falta de imaginação moral, da qual, por exemplo, esse professor José de Souza Martins é um exemplo, né? No Brasil se tornou obrigatória. Você só pode julgar as coisas através de estereótipos, de figuras mecânicas, de caricaturas grotescas, só pode. E isso se tornou obrigatório. E o pior, as pessoas que são mais assim, mais incompreensivas, mais duras, mais desprovidas de imaginação e de empatia humana, são esses que mais falam da diversidade, meu Deus do céu. Quer dizer, uma coisa de uma inversão tão óbvia, tão patente, tão nojenta. Né? Por exemplo, se um sujeito chega para mim e diz, olha, nós queremos aqui a instituição do casamento gay. Eu vou pensar isso. Vou pensar por que eles querem isso, será que é bom, etc. Com toda a honestidade, vou pensar naquilo. Tá certo? Agora, se alguém diz, olha, casamento gay não é bom, as pessoas ficam horrorizadas. Elas não querem ouvir as suas razões, não entendem nem os seus raciocínios, quanto mais os seus sentimentos, meu Deus do céu. Né? Então, por exemplo, quando aqui terminaram a política né, nas Forças Armadas, que não é para você falar, né? Não se fala disso aí. Se o cara é gay, esquece, a gente não pensa nisso. Então, não, nós queremos agora ser aceitos no Exército, já eram aceitos no Exército, nas Forças Armadas todas. Nós queremos ser aceitos não apenas enquanto cidadãos americanos, mas como gays. Eu falei, bom, eu não vejo por quê. E se, por exemplo, eu sou um punheteiro desenfreado, tá certo? Eu só gosto de mim mesmo, só faço sexo olhando no espelho e tocando punheta. E eu vou me inscrever no Exército. Falar, agora eu quero ser soldado do Exército, quero ser marine, né? Quero ser piloto de avião. Mas eu não quero ser aceito assim apenas como cidadão. Eu quero ser aceito oficialmente como punheteiro. Escreve aí, carimba aí. Né? Ora, é uma coisa muito estranha, não é? E se, por exemplo, eu sou um sujeito praticante da bestialidade, só gosto de transar com tatus e cabritas. O seu presidente da República, ele diz que tinha saudade do tempo que se comia cabrita no Pernambuco. Né? Isso quer dizer, ele não vai ter saudade de uma coisa que ele não fez, de uma experiência que ele não teve. Então, eu dizer que o seu presidente é um comedor de cabrita é apenas interpretá-lo, é respeitar o sentido da sua declaração. Quando ele se gabou de tentar estuprar um companheiro de cela, foi a mesma coisa. Né? Eu não sei se ele estuprou, mas que ele se gabou, ele se gabou. Daí aquele bosta do Amorim, Paulo Henrique Amorim, publica lá no site dele. Esta história de estupro já foi desmentida e Olavo de Carvalho com isso ganhou o título de filho da puta do ano. Então, filha da puta é você, o seu pai, a sua mãe, aquela vaca da sua mãe, todos esses filhos da puta, viado, filhas da puta integrais, tá entendendo? Por quê? Eu não disse que o Lula estuprou ninguém, eu disse que ele se gabou de estuprar, e a informação é correta, seu vagabundo, que não tem a menor ideia do que é jornalismo, você é um cabo eleitoral, você é um cara, olha, inteiramente vendido e comprado, tá entendendo? Então, bom, isso quer dizer que, eu vou lhe dar um exemplo. Né? Eu escrevi artigos, já mais de um ano atrás, dando as minhas conclusões sobre a psicologia gay e por que a formação da identidade, chamada identidade gay, era um processo tão sofrido. Eu desafio qualquer gay a ler aquilo e me dizer se as coisas não são exatamente assim. Quer dizer, se a experiência dele não confere com isso aí.
Então isso quer dizer que eu pego esses gaysistas, tá certo? E tento entender o sentimento dos caras, a vivência deles, etc, etc. Às vezes, estudando essas coisas, a gente chega a conclusões espantosas e até chocantes. Por exemplo, né, agora saiu uma pesquisa aqui dizendo que os Estados Unidos americanos, né, saiu numa revista de saúde aqui, os americanos aceitam mais o homossexualismo do que antes. Digo, olha, mas eu estudei esse negócio de homossexualismo em várias culturas e civilizações e cheguei à seguinte conclusão. A aprovação ou desaprovação social do homossexualismo não tem nada a ver com a incidência maior ou menor de homossexuais na sociedade. Zero. Algumas das épocas onde teve maior explosão gay eram épocas de extrema repressão e ódio oficial ao gaysismo. Vou dar um exemplo para você. A Florença, a Itália, na época da Renascença. A cultura era tão hostil ao homossexualismo que o homossexualismo dava pena de morte. Todo mundo falava mal, todo mundo falava contra, e se pegava um gay, pum, pena de morte. Né? E não obstante, foi uma época de imenso florescimento do gaysismo. Né? Ao passo que, por exemplo, entre tribos brasileiras, de índios brasileiros, há uma certa aceitação e neutralidade. E o número de homossexuais é ínfimo. Aliás, o homossexualismo ali é mais uma prática infanto-juvenil. Quando o sujeito faz o rito de passagem para ele virar adulto, ele esquece aquilo e só quer saber de mulher. Então, olha, pensei aqui e falei, pô, mas se a coisa tem em todas as culturas mais diferentes possíveis, então não pode ter uma causa cultural, meu Deus do céu. Se me perguntar qual é a causa do homossexualismo, eu digo, olha, não sei e você também não sabe. E se disser que sabe, tu é um hipócrita. Né? Então, eu vejo que essas coisas têm que ser tratadas com certo cuidado. Tá certo? Não é para não ferir suscetibilidades imbecis, não, para não ferir sentimentos reais. Né? E também para não cometer injustiça, que a gente tem que ter, vamos dizer, 100% de justiça. Mas eu já ouvi cara cristão até defendendo pena de morte por homossexualismo, meu Deus do céu. Olha, na Romênia, onde eu vivi, o homossexualismo era crime. Então eu só vi 2 em toda a Romênia, os 2 na Embaixada Brasileira. Agora, vai dizer que não tem nenhum? Tem de monte. Então, eu falo, se vocês querem aqui fazer uma campanha moralista contra o homossexualismo, não conte comigo. Nem contra o homossexualismo, nem contra qualquer outra conduta sexual. Por quê? Conduta sexual não é ideologia. O sujeito não vai para a cama com outro ou com outra por ideologia. Ele vai porque ele tem um impulso, ele tem um desejo. E da onde nasce o desejo? Eu falei, eu não sei. Como é que faz para desligar o desejo na cabeça do cara? Também não sei. Agora, movimento gaysista é outra coisa. Movimento gaysista é fascismo, gente. Movimento gaysista é assim, é dar ao governo instrumentos de policiar até o que você pode falar ou não pode falar. Tá certo? Então, isso aí nós temos que combater. Agora, o homossexualismo existe desde que o mundo é mundo, meu filho. Né? Agora, o movimento gaysista começou agora. O homossexualismo não vai terminar, mas o movimento gaysista vai ter que terminar. Como vai ter que terminar esse império eurasiano, como terminou o nazifascismo, como terminou o comunismo na União Soviética, todas essas ideias malucas têm que acabar, porque elas são ideias assassinas, porra.